Vamos falar de benefícios não programáveis, aqueles benefícios que você não esperava, não contava, nunca achava que ia precisar. Vamos falar aqui de INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, com novos critérios para esse ano. Então me acompanhe nesse vídeo que é muito importante e não esqueça de compartilhar para poder ajudar outras pessoas. Compartilha lá no seu Facebook, lá no seu Telegram, na sua lista de amigos do WhatsApp para poder ajudar outras pessoas. Já deixa aquele like da confiança e aquele que não é inscrito, não é inscrita, já aproveita essa oportunidade, inscreva-se agora, ative o sininho das notificações para receber nossos vídeos. É de graça, vocês não pagam nada por esse trabalho que eu faço. Eu já agradeço de coração a todos que são inscritos, eu espero estar ajudando, espero de coração mesmo estar ajudando a cada um de vocês. Então vamos lá? A primeira dúvida que nós temos que começar aqui, antes de falar sobre os benefícios, é: toda doença dá direito a esses benefícios por incapacidade do INSS? Aí você vai começar com o pé direito. Se você entender essa situação, já vai resumir em muito a ajuda para vocês, tá? Antes de iniciar a explicação sobre o que são propriamente os benefícios por incapacidade, cada um deles, nós precisamos esclarecer esse ponto que é muito importante. Como estamos falando aqui de problemas de saúde, de enfermidades, de doenças, é muito comum o segurado iniciar a busca por uma lista de doenças que dão direito a esses benefícios. Afinal, será mesmo possível pedir auxílios com o problema de saúde que você tem hoje? Olha, bom, a primeira coisa que você precisa saber aí, ter em mente, é a incapacidade para o trabalho. Exatamente isso, incapacidade para o trabalho. Se o seu problema o impede de realizar suas atividades de trabalho normalmente, então vamos começar por aí. Vamos lá. O seu problema de saúde impede você de realizar as suas atividades laborais normalmente? Essa é a primeira pergunta que você deve fazer. Se a resposta será, essa resposta aí vai ser fundamental, independentemente se a causa é uma doença ou um acidente de qualquer natureza. Então vamos lá, se a natureza for acidentária e causar incapacidade, ou se a doença causar incapacidade, a resposta é sim. O próximo passo agora é entender se essa impossibilidade para o trabalho, se ela é temporária ou se ela é total e precisa ser comprovada com documentação médica. Total e permanente, ou seja, você não pode mais voltar a realizar a atividade de trabalho, também não pode ser reabilitado. É isso que nós temos que saber também. Além dela, existem outros dois requisitos a serem cumpridos que nós vamos ver agora. Então me acompanha. Então vamos entender. Não basta ter a doença, tem que ter a incapacidade para o trabalho causada por essa doença ou acidente. Então vamos lá, vamos começar pelo benefício temporário. O que é? Olha, o auxílio por incapacidade temporária, conhecido aí popularmente como auxílio-doença, é o benefício do INSS destinado a trabalhadores que não conseguem trabalhar por mais de 15 dias devido a doença ou acidente de qualquer natureza. Por conter a palavra doença no nome, os segurados acreditam que basta apenas estar doente para ter direito a esse auxílio. E isso não é verdade, é preciso cumprir uma série de requisitos e ainda passar por uma perícia médica para comprovar. Então, para ter direito ao auxílio doença do INSS, os seguintes requisitos aí precisam ser cumpridos. São 3. Então, vamos lá. O primeiro, estar incapacitado temporariamente para o trabalho e comprovar essa situação com documentação médica. São laudos, consultas, exames. Segundo, a qualidade de segurado. E por terceiro, e não menos importante aqui, a carência de no mínimo 1 ano de INSS pago. Então, cumprindo esses requisitos, o segurado poderá solicitar junto ao INSS o benefício. A perícia médica é um momento que causa uma série de dúvidas no segurado, pois esse momento será decisivo para o pagamento do seu benefício. Caso tenha alguma dúvida e se você cumpre ou não essas exigências, é indicado ter o caso analisado por um advogado previdenciário. Então, vou pedir um auxílio-doença. Será que eu tenho
aquilo que é necessário, olha, na dúvida, eu aconselho que você já busque um advogado, mesmo para buscar os benefícios que você acha mais simples. A orientação de um profissional é sempre muito bem-vinda. Por exemplo, existe um caso aqui, se você não tiver um ano completo e for um acidente de trabalho, você pode ter acesso ao benefício. Então, quanto tempo dura esse benefício de auxílio-doença? O segurado que tiver o auxílio-doença concedido, pago pelo INSS, será informado a data de encerramento do benefício e o provável retorno às atividades de trabalho. O responsável por definir esse prazo é o médico perito. Caso o segurado se sinta em condições de retornar ao trabalho, basta aguardar o término do benefício e voltar a trabalhar. Porém, se o trabalhador não se sentir em condições de retornar e o prazo que foi apresentado, aí, o tempo necessário para afastamento, e tem orientação médica de permanecer afastado, é possível realizar um pedido para passar numa nova perícia, que é o pedido de prorrogação de benefício. Esse pedido deverá ser feito aí com pelo menos 15 dias de antecedência do término do benefício por incapacidade temporária. É possível realizar esse pedido pelo telefone de número 135 do INSS ou pelo site aplicativo Meu INSS. Agora que você entendeu que o auxílio-doença ele não é para sempre, ele é um benefício temporário, vamos entender o que é aposentadoria por invalidez? Olha, a aposentadoria por invalidez também mudou. É a aposentadoria por incapacidade permanente. É um benefício previdenciário para os segurados do INSS que estão incapacitados total e permanentemente para o trabalho por motivo de acidente de qualquer natureza ou problema de saúde, uma doença. É importante ressaltar aqui que a incapacidade para o trabalho deve ser permanente. É muito comum que o segurado que se aposenta por invalidez tenha recebido primeiro o auxílio-doença, considerando esse aí sendo sempre um caminho em que você pode já agendar direto um pedido de aposentadoria por invalidez quando for fazer o pedido lá no Meu INSS, por exemplo, ou no INSS. Não existia essa possibilidade antes de agendar a perícia para aposentadoria por invalidez e para você não ser prejudicado, caso o médico acredite que você tenha condições de retornar à atividade de trabalho, ele vai passar para você aí um auxílio-doença. Então, o auxílio-doença não é o fim do mundo, ele é o caminho para a sua aposentadoria por invalidez. Porém, não é regra que é preciso você também receber o auxílio-doença primeiro para receber o outro. Pode ser que você vai fazer uma perícia de auxílio-doença e o médico identifique que você não pode trabalhar mais e faça com que o INSS conceda a sua aposentadoria por invalidez. Quais os requisitos para receber a aposentadoria por incapacidade permanente? Então vamos lá? Olha, também são 3. Primeiro, incapacidade total e permanente para o trabalho comprovada com documentação médica, segundo a carência de 12 meses e a qualidade de segurado. Por se tratar de um benefício em que a capacidade para o trabalho, a capacidade laboral do trabalhador, ela precisará passar por avaliação, o segurado que busca essa aposentadoria deverá realizar a perícia médica. Dependendo do caso, ainda existe a possibilidade até de aumentar o valor desse benefício em 25%. Vamos falar do adicional de 25%? Em muitos casos, o aposentado por invalidez necessita de um auxílio de terceiros para realizar atividades básicas do dia a dia. Por isso é possível solicitar aí, junto ao INSS esse adicional de 25% na aposentadoria. O decreto de número 3.048 de 1999 traz uma relação de situações em que o aposentado pode ter um acréscimo de 25% na aposentadoria. Então, são alguns problemas de saúde. Se você quiser que eu fale sobre isso, deixa um comentário aqui para o vídeo não ficar muito longo, Mesmo que o INSS ele não conste na lista essas situações aí, doenças, por incapacidade, que dão direito a um acréscimo de 25%, é possível você pedir esse adicional ao INSS. Muitas vezes, esse pedido acaba sendo negado na via administrativa, ali dentro do INSS, sendo necessário ingressar com uma ação judicial para pedir o direito do adicional de 25%, uma perícia fora do INSS com a ajuda de um advogado. Então, por ser uma aposentadoria, será que esse benefício é vitalício? Será que ele é pelo resto da vida o recebimento à aposentadoria por invalidez? Olha, o benefício da aposentadoria por invalidez não é pelo resto da vida.
ele não é vitalício, ou seja, não pode durar a vida toda. A razão disso é que são realizadas operações que você conhece como multirões do INSS, aí, os pente finos, em determinados períodos que avaliam se o aposentado está apto para voltar a trabalhar. Outro ponto importante é que o aposentado que recebe esse benefício, ele não pode trabalhar em hipótese alguma. Pode parecer óbvio essa situação, mas muitos não cumprem essa regra. Caso esteja trabalhando, mesmo recebendo o benefício, ele poderá ser cessado. Os aposentados com mais de 60 anos de idade e segurados com mais de 55 anos de idade e 15 anos de aposentadoria, e também os portadores do vírus HIV, vírus da AIDS, não participam do pente fino do INSS, tornando-se, portanto, beneficiários pelo resto da vida. Vamos falar aqui, existe uma lista de doenças do INSS que foi até aumentada, em que essas doenças aí podem ajudar bastante, tá? Como vocês viram aqui, nesse vídeo, foi possível entender como funciona o auxílio doença, a aposentadoria do INSS e seus requisitos particulares. Então, agora chegamos a um ponto que você espera aí, desde que seja comprovada a incapacidade para o trabalho, qualquer doença pode ser considerada para concessão do benefício. Então, não precisa exatamente estar na lista do INSS. Atualmente, não existe uma única lista definida para todas as doenças que geram esses direitos. O que existe é uma lista de diversas doenças graves que dispensam a necessidade da carência do INSS. Exatamente isso. E essa lista ela pode ser encontrada aí no artigo 26 da Lei 8.213 de 1991, que são doenças graves. Essas doenças da lista, elas dispensam a necessidade de carência, mas isso não significa que a pessoa terá o benefício garantido apenas se tiver uma doença dessa lista. Outros requisitos, como a comprovação médica, a qualidade de segurado, também precisam ser cumpridos, se você paga o INSS. Agora, em caso de acidentes, a carência também não é exigida, mesmo que você não tenha um ano de INSS pago. Se você quiser que eu fale sobre essa lista de doenças do INSS e as novas doenças que foram acrescentadas, essa lista aumentou, já deixa um comentário para eu poder voltar em outra oportunidade. Então, como fazer o pedido do auxílio doença ou da aposentadoria por invalidez? Hoje existe a separação. Existe a possibilidade de você agendar ou auxílio doença, ou se você tiver a documentação médica que comprova que você não pode mais trabalhar e não pode ser reabilitado, existe a possibilidade de você já marcar direto a aposentadoria por invalidez. E se o seu benefício for negado? Olha, infelizmente, o benefício do pedido aí do segurado do INSS pode ser negado, e durante isso aí, né, antes do recebimento, né, você pode pedir e não passar na perícia e ter a negativa. Também existem casos aí em que poderá ser negado durante o recebimento do auxílio da aposentadoria, nas operações pente fino, para quem já recebia. Então, tanto no auxílio doença quanto na aposentadoria por invalidez, o segurado é obrigado a realizar a perícia médica. Esse procedimento é feito pelos médicos peritos. Na maioria das vezes, eles não são especialistas no problema de saúde do segurado. Dessa maneira, a avaliação acaba não sendo totalmente justa e o resultado, muitas vezes, é o benefício indeferido, ou seja, negado pelo INSS. Além da perícia, a falta de documentação adequada, o não cumprimento de algum requisito e documentação médica rasurada também são alguns dos motivos que levam a esses benefícios serem negados pelo Instituto. Se o segurado não concordar com a decisão, ele poderá ingressar com uma ação judicial ou recorrer no próprio INSS. Em caso de recurso administrativo, ou seja, dentro do INSS, o segurado vai ter 30 dias a contar do resultado da perícia médica. Só que eu vou ser sincero com vocês, vai ser negado. Então eu aconselho que você não faça isso, tá? O melhor é você já entrar direto com um profissional para conhecer do seu direito e ter mais chances de conseguir o seu benefício como? Com uma perícia
fora do INSS. Como funciona isso? Olha, para você entrar na justiça, infelizmente você não pode entrar na justiça contra o INSS se você não tiver primeiro passado pelo INSS. Exatamente isso. É exigido que você passe pelo administrativo primeiro. Então, para você entrar na justiça, você tem que passar pelo INSS. Se o INSS negar o seu pedido, então você tem a oportunidade de buscar o seu benefício na justiça. Então, se é um benefício programável, um benefício por idade, por tempo de contribuição, aposentadoria especial, em que você tem documentos que comprovem, e o INSS chegar a negar por algum problema, falta de atualização de documentação ou problemas do próprio INSS, eu aconselho que você busque o recurso dentro do INSS, que pode ser mais rápido. Agora, se é um benefício não programável, algo, por exemplo, que venha de um acidente ou uma doença que exige perícia médica, e o INSS negar o seu pedido, foge do INSS. Já aproveita a oportunidade que você ganhou, busque a ajuda de um advogado e vá buscar uma perícia fora do INSS, que vai aumentar as suas chances de justiça. Espero que você tenha gostado do vídeo, tenha entendido essas explicações. Então, agora em 2023 é possível você pedir no INSS auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, sem ser prejudicado. Antes, só existia a opção de benefício por incapacidade, onde você tinha que necessariamente primeiro receber o auxílio-doença, para depois receber a aposentadoria por invalidez ou ser logo diagnosticado como não podendo trabalhar mais e ser concedido a aposentadoria por invalidez logo no início, que era muito difícil. Geralmente a pessoa recebia auxílio-doença, ia prorrogando, levava a documentação médica que não podia mais trabalhar e acabava tendo a aposentadoria ou a negativa. Hoje existe a possibilidade de você pedir direto a aposentadoria por invalidez se tiver a documentação que comprova que você não pode mais trabalhar. Você pode agendar a sua aposentadoria, a sua perícia de aposentadoria por invalidez no INSS. Isso não existia. Hoje você pode agendar a perícia do auxílio-doença, perícia de prorrogação do auxílio-doença para continuar recebendo, ou perícia no caso da aposentadoria por invalidez. Existe uma outra perícia, que é quando você faz um pedido e não é possível, concluir que você tem o direito, aí uma perícia por orientação médica, no caso dos benefícios que estão sendo pedidos aí, isso vai acabar, que é aquela questão aí de quando o INSS não tem vaga, você pedir uma avaliação de auxílio-doença por documentação médica. Isso é temporário, até o INSS organizar a casa. Foi uma tática, uma alternativa, que é chamada aí de auxílio-doença sem perícia médica. Não funciona, saia dessa, é uma fria. Isso aí vai acabar logo. Muitas pessoas têm essa ilusão de mandar os documentos médicos através da internet para que seja analisado para ver se tem direito ao benefício. Isso é prejudicial, principalmente se o seu benefício for por uma longa duração. Aí você precisa de um tempo maior para recuperar a sua atividade de trabalho, e se for uma aposentadoria, pior ainda, né? Então evite de fazer esse tipo de perícia médica online, enviando documentos. Sai fora dessa, é fria. Espero que eu tenha adiantado vocês aí em relação ao auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Tem mais informações, mas o vídeo está ficando longo, eu vou ficando por aqui. Deixe a sua dúvida para que eu possa voltar em outras oportunidades. Eu já agradeço a cada um de vocês que me acompanha todos os dias. Que Deus abençoe. Valeu pela sua presença. Não é inscrito, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para receber os vídeos. Você não vai pagar absolutamente nada por esse trabalho e eu espero estar ajudando a cada um de vocês. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo, com mais informações. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.